Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, campeão, seja muito bem-vinda, campeão, para mais um excepcional dia. Seja muito bem-vindo. Faça você um excepcional dia. Como isso é importante. Como é importante você entender que é você que faz o seu dia, que é você que toma essa decisão, é você que colhe os resultados. Como é importante você saber que você é o agente criador das suas oportunidades. Se você não assistiu a live de ontem, assiste. A live de ontem fala justamente a respeito de algo tremendo, que é de você criar as suas oportunidades também. Então, é algo fantástico. Você é o agente criador, assim como o próprio Criador, porque você é a imagem e semelhança dele. Uau! Então seja muito bem-vinda. Você é o nosso convidado de honra, você é o nosso convidado especial. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Já curte, comenta e compartilha essa mensagem com outras pessoas. Eu sou Rafael Viana e estou aqui trazendo aquilo que realmente tem feito sentido na minha vida para acrescentar a você e que você aproveite esses códigos pesados que a gente está trazendo aqui para aplicar na sua vida, na sua família, nos seus empreendimentos, para que os seus resultados sejam cada vez melhores, maiores, tá certo? Então bora para cima? Escreve aí Mateus 13, Mateus 13. E é no versículo 44 que a gente vai estar aqui compartilhando algo para você. Então, que cada vez mais você realmente viva aquilo que tem previsto para você. É muito importante você entender e descobrir aquilo que já está programado para você. Porque se você descobrir, você vai ter como dizer assim, não, isso aqui é meu. E acessar e requerer isso para você. Quando você sabe daquilo que é seu, você pode dizer assim, não, isso aqui eu quero para minha vida, isso aqui é meu, isso aqui me pertence. Então é muito importante você conhecer cada vez mais coisas que realmente vão fazer sentido na sua vida. Então vamos lá. Mateus 13, o versículo é o 44, e diz assim: o reino do céu é como um tesouro escondido num campo. Presta atenção. A parábola, ela é dita para todos, mas não é para todos. As parábolas, elas são como um filtro, então ela é dita para todos, mas nem todos conseguem compreender. Rafa, mas eu estou entendendo bem, eu estou entendendo tranquilo. Muito bem. Rafa, eu não estou entendendo nadinha. Muito bem também. Só permaneça. Só permaneça. E busque entender, busque entendimento, porque isso aqui é precioso demais. Tem muitas pessoas que isso aqui não faz sentido nenhum, aquilo que a gente tem compartilhado com você. E para você parece que as coisas abrem de uma forma muito clara, não é assim? De uma forma muito tranquila. Pois bem, perceba isso aqui, ó. Perceba isso aqui. O reino do céu não é qualquer reino. Não é de qualquer lugar, não é de qualquer forma. Você tem um parâmetro. Presta atenção nisso aqui, ó. O reino do céu. Ontem nós estávamos conversando, eu e uns outros amigos, irmãos, que nós estávamos conversando justamente a respeito desse tipo de situação. Parâmetros que são utilizados para tomadas de decisão. Quais são os parâmetros que você utiliza? Naturais, da terra. Você entende?
ou você utiliza os parâmetros do céu? Você utiliza os parâmetros da Terra, ou seja, você utiliza assim o conhecimento apenas o natural, ou você utiliza os parâmetros do alto? Qual é a base principal que você toma as suas decisões? O que é que norteia as suas decisões de fato? Eu vou falar uma coisa para você. Aquilo que você mais tem contato, aquilo que mais você busca conhecimento, busca estar junto, aquilo que você mais está conectado no seu dia a dia, as suas experiências, elas vão influenciar nas suas tomadas de decisão. São elas que vão nortear as suas decisões. Por isso que eu já falei para você algumas vezes que você ter experiências com a palavra, você ter conhecimento da palavra, você ter uma base firme e sólida na palavra, é a que vai ter a diferença na sua vida para as suas tomadas de decisão de sucesso. E eu estou falando aqui para você algo que não tem nada a ver com religião, do que está dentro de uma igreja, de uma instituição. Não tem nada a ver com isso, amigo. Tem a ver com você realmente conhecer, com você buscar ter experiência com o que está escrito aqui. Você ler, você ter entendimento e você aplicar na sua vida. Porque como o mestre ainda não voltou, existe alguém que dá clareza para você e que te ensina o que está escrito aqui, ou seja, ele te revela o verdadeiro significado do que está escrito aqui. Porém, você precisa de ter relacionamento, porém, você precisa realmente dedicar tempo de qualidade para isso aqui. E quando eu falo tempo de qualidade, não é tão somente passar 2, 3 horas, 5 horas debruçado aqui. Não é isso, amigo. Não se trata disso. Se trata de você vir com o coração aberto, pegar e ler aquilo que realmente vai fazer sentido para você na fase que você está, vai pular, vai saltar aqui aos seus olhos e vai chamar a sua atenção. Sempre tem um versículo assim que, nossa, veio um entendimento, veio uma reflexão a respeito, veio uma inspiração, seja lá como você queira chamar, mas é algo que salta aos seus olhos, dá um destaque aqui, de repente assim, caramba, isso aqui é interessante, ainda não tinha enxergado isso aqui, ainda não tinha entendido isso aqui. Então, com base em que você toma suas decisões? Eu gosto sempre de fazer os meus estudos, o meu dia a dia já tem alguns anos que eu sempre faço comparação e sempre eu tenho uma base firme, que é a palavra, que inclusive eu ensino muito para as minhas filhas assim, que entre um conhecimento qualquer e o que está escrito na palavra, fique com a palavra. Então, tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você vê tem que estar alinhado com a palavra. É igual no casamento. O casamento, as suas decisões, a sua conversa, os seus planejamentos, as suas ações, todas elas têm que estar alinhadas com o seu cônjuge. Não adianta, amigo, isso daqui é um princípio básico pesadíssimo que, inclusive, eu estava compartilhando antes de ontem, sobre a unidade. A unidade é um princípio fortíssimo, que está escrito assim, inclusive, que não existe nada que não se consiga fazer se você estiver em unidade, ou seja, não tem impedimento, tudo que a pessoa quiser fazer, ela vai conseguir fazer se ela estiver em unidade de propósito,
se ela estiver em unidade de linguagem, ou seja, falem a mesma coisa, falem a mesma língua, estejam empenhados no mesmo propósito. Você entende? Estejam alinhados no mesmo propósito. Então, o que é que vai acontecer? Se você tiver uma unidade de propósito, se você tiver uma unidade de linguagem, acabou, amigo. Acabou, seus projetos vão arrebentar. Vão dar muito certo? Sim, vão dar muito certo. Lembra lá da Torre de Babel? Quando eles fizeram uma torre gigantesca. Gigantesca. E o problema foi o propósito, o grande detalhe foi o porquê que eles fizeram. Mas aí quando Deus viu aquilo, disse, olha, não existe nada que eles não consigam fazer, porque eles estão alinhados em unidade de propósito e unidade de linguagem. Então, unidade é diferente de união. Eu até expliquei assim, para que fique fácil o entendimento, que a união é como se fossem as laranjas dentro de uma saca. São todas laranjas, estão todas juntas ali. Isso é união. Mas quando você está em unidade, existe um propósito, existe um alvo. E o alvo é um suco de laranja. Então, pega as laranjas, espreme, faz o suco de laranja. E quando você está em unidade, nunca mais você consegue voltar atrás, nunca mais você consegue ser a mesma pessoa, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Por quê? Porque você não consegue voltar um suco de laranja e voltar a fazer laranjas individualmente. Você entende? Unidade de propósito, amigo, é um negócio absurdo, fantástico. Entenda isso, porque na sua casa você tem que falar a mesma língua com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido. Entenda isso, porque você tem que falar a mesma língua, você e seus filhos. Muitas das vezes você só fala e não quer ouvir. Pai, olha tu aqui alguns anos atrás, eu era assim, tirano, não queria ouvir e achava que estava arrebentando. Até que um dia eu aprendi a respeito disso aqui, amigo, e tudo mudou. Unidade de linguagem. Muitas das vezes você não sabe porque as coisas ficam tão pesadas para você conseguir, para você conquistar. Unidade. Na unidade as coisas acontecem muito mais fáceis, muito mais rápido. Unidade. Ninguém cresce sozinho. Ei, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos? Então estava tendo ali uma reunião e eles estavam decidindo, está lá em Gênesis 1:26, dá uma lida lá depois. Unidade. Então eles afinaram a linguagem, estavam unidos no mesmo propósito em fazer o homem. Imagina esse projeto tremendo e maravilhoso. Então observa aqui, por que nossas orelhas são para as laterais? Por que os nossos olhos, nariz e boca são para frente? Por que existe a nossa sobrancelha, cabelo, ponta, dedos, tudo? Porque tudo tem um porquê. Isso foi pensado com muita sabedoria, com muita maestria, foi executado. Existe um tesouro maravilhoso escondido, presta atenção nisso aqui. Por isso que o reino do céu é comparado como um tesouro escondido num campo. É algo tremendo, maravilhoso, amigo. É algo que foge assim da compreensão humana. Por isso que quem acha o reino do céu é como um tesouro escondido. Por quê? Porque não está aparente para as pessoas. Não está aparente para as pessoas. Mas ele é disponibilizado. E quem encontra um grandioso tesouro. Encontra um grandioso tesouro. E pode desfrutar dele, sim, pode desfrutar dele, deve desfrutar dele todos os dias. Aproveitar essas coisas novas que está aprendendo a aplicar na sua vida, colher os resultados diários, sim, sim. Olha isso aqui. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo.
que certo homem acha e esconde de novo, fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. Compra o campo. Como assim, Rafa? Não entendi isso aqui. É simples, amigão. Você tem um vislumbre do reino, como seu amigo aqui está compartilhando para você. Existe um padrão que é o reino dos céus. Viver como filho, como herdeiro, viver aproveitando e desfrutando, sair dessa rotina da vida do mundo natural e viver os parâmetros do céu. Presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso aqui. Você começa a aprender um padrão novo. O que é isso aqui, Rafa? É comprar o campo. É comprar o campo. Vende tudo que tem, ou seja, você tem aqui a sua vida anterior e você simplesmente diz: isso daqui não faz mais sentido. Você está entendendo? Isso é vender tudo que tem. Aquilo que não faz mais sentido, ó, passou. E você vai pegar esse dinheiro que você vendeu todas essas coisas, ou seja, deixou para trás através de decisões. Muita gente pensa que tem que apenas pagar em dinheiro. Tem como pagar em dinheiro? Sim, tem. Por exemplo, aqui eu estou ensinando para você de graça, mas eu tenho formas de ensinar as pessoas através de curso, através de mentoria. Semana que vem, essa semana agora, nós temos uma palestra no sábado que vamos estar falando para muitas pessoas, ensinando, mas também tem mentoria que a gente faz. Se você tiver interesse, me chama no direct aí. Meu Instagram é Eu Sou Rafael Viana. Você está entendendo? Para a gente estar realmente aí mentorando, ensinando aquilo que explode o nosso coração. Então, olha só. Algo precioso aqui, que é você dispor a partir de decisões. Você também está comprando. Por quê? Porque você não precisa somente pagar em dinheiro, sim, mas quando você demanda um tempo de qualidade, você também está investindo, você está pagando, e um dos maiores ativos do ser humano que é o tempo, amigo. É o tempo. O que é o trabalho? O que é o dinheiro? O dinheiro é uma energia de troca. Você investiu tempo, conhecimento, fez algo e alguém te remunera por isso. Por quê? Porque você demandou tempo fazendo aquilo. Tá entendendo? Então é muito importante você entender aqui, ó, que você precisa fazer um investimento, a compra desse terreno, desse lugar. Uau! Caramba, Rafa, agora o negócio ficou punk. Pois é. O reino dos céus, você tem que investir nele. É diferente da salvação. O mestre investiu por você, que foi a sua vida, deu o seu sangue. E você, para conquistar o reino, precisa investir agora você para comprá-lo. Você está entendendo? Por isso que existe diferença entre salvação, reino e favor. Rafa, deu nó. Já calma, tu vai entender, pequeno. Só permanece aqui, não perde nenhuma live. Manda isso para outras pessoas. Outras pessoas precisam entender e descobrir cada vez mais a respeito disso. O mestre está voltando. Vai buscar aqueles que reinaram, aprender a reinar, governar, dominar sobre todas as coisas. Não adianta, presta atenção nisso aqui. Tem muita gente que não vai entrar na festa. Vou lembrar de novo. Ontem falei isso, hoje eu vou lembrar de novo. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 ficaram de fora da festa porque não tinha azeite. Azeite significa unção e você consegue, através de obediência, fazendo aquilo que precisa fazer, aquilo que queima no seu coração. Não tem a ver com ser certinho, não tem a ver com aquele que não fala nada errado. Não é isso, amigo, é cumprir propósito. O
que eu estou fazendo aqui, compartilhando isso aqui com você? Ou será que eu não erro? Será que eu não faço nada de errado? Caramba, amigo, para pensar nisso. Para de querer idolatrar as pessoas. Você está entendendo? É cumprimento de propósito. Esse projeto aqui do YouTube, por exemplo, foi um projeto que bradou no meu coração um tempo atrás. Eu fiquei relutando muito tempo. Por quê? Porque tinha bloqueio com exposição. E um dia eu aprendi o seguinte, que Jesus se expôs na cruz por mim. E eu disse, caramba, isso é verdade, isso faz sentido. Jesus se expôs por mim, porque eu não vou me expor por ele agora. Cara, se isso está fazendo sentido, coloca um putz gigantesco aí. Você está entendendo? O reino dos céus é conquistado. Presta atenção, não se engane. Não vai participar todos da festa, principalmente os religiosos que se acham e não estão cumprindo o propósito, não estão fazendo o que precisa ser feito, não estão cumprindo o chamado, não vão participar da festa, não vão participar da festa, isso é muito sério, não vão participar da festa. Rafa, e para participar da festa é só desfrutar todos os dias, é cumprir aquilo que ele propõe no seu coração, vai fazendo, vai seguindo, você não precisa de permissão de ninguém, você precisa da aprovação dele, ele já aprovou você, ele já disse sim para você, então faz o que precisa fazer, segue em frente, porque ele levanta coisa no seu coração que é só para você. Mas Rafa, na congregação todinha, sim, aconteceu comigo e com tantos outros. Por quê, Rafa? Por quê? Porque é simples, ele trata individual com as pessoas. Ele trata com você, você tem a sua particularidade com ele. Cada um tem um chamado, cada um tem uma missão. E é assim, ponto. Você está entendendo? O reino do céu é um tesouro tremendo, amigo, que quanto mais você descobrir, mais você vai ver, amigo. É porque é uma cultura de escassez tão grande implantada nas pessoas que as pessoas simplesmente pouco conseguem perceber. É uma cultura terrível que não permite que as pessoas enxerguem coisas tremendas, maravilhosas, riquezas insondáveis dentro da palavra. Há um bloqueio muito grande, eu digo isso porque eu era bloqueado nisso. Era bloqueado em conseguir enxergar riquezas tremendas e maravilhosas que estão aqui, escancaradas na palavra. Você entende? O reino do céu é um tesouro tremendo, que se eu fosse você, investiria tudo que você tem para comprar esse terreno que tem esse tesouro escondido e você desfrutar essa busca, cavar e ter esses resultados tremendos. Uau! Se eu fosse você, investiria tudo, amigo, tudo, tá certo? Pensa nisso, porque a oportunidade ela tá dada para você. Bora fazer o nosso boot? Bora fazer o nosso boot. Rafa, o que é boot? Todo dia tu fala em boot. Boot é uma inicialização, ou seja, uma mentalização. É você pensar em algo a ponto de sentir aquilo, ter as sensações. E quando você mentaliza, já é. Porque o que você pensa faz o seu mundo natural. Assim como você pensa, está escrito assim, assim como minha alma deseja, assim será. E a imaginação está dentro do campo da alma. Então você talvez ainda não entenda esse poder, mas mentalizar é fundamental em tudo na sua vida. Comece a mentalizar como você quer.
E assim será, isso que está escrito. Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por esse dia excepcional, obrigado por esse canto dos pássaros, obrigado por nos sentirmos tão amados por Ti. Obrigado por essa maravilha, obrigado por esse espetáculo que é viver, respirar esse ar maravilhoso nessa manhã. Como isso é tremendo. Obrigado por esse tesouro maravilhoso que o Senhor revela para nós. Existe um tesouro, sim, existe um tesouro. E você entendeu e agora vai vender tudo que tem para comprar esse terreno que tem esse tesouro escondido. Uau! Esse tesouro escondido está disposto para você investir para comprá-lo, porque o reino dos céus ele realmente deve ser comprado, e esse preço que paga você é você, e você vai ver que todo investimento feito você vai ter retornos absurdos que você jamais sonhou na vida, e a sua alma vai se alegrar grandiosamente. Veja você investindo, comprando, entregando tudo que tem e recebendo tudo do reino. Uau! Isso vai alegrar você todos os dias da sua vida, ter uma disposição que você jamais sonhou antes, ter resultado que você jamais imaginou na vida e viver uma vida extraordinária. E o extraordinário vai ser ordinário, ou seja, normal na sua vida. Caramba, dá um sorriso bem bonito aí, diga já é. Eu não sei você, mas eu vi um tesouro, um baú assim com moedas preciosíssimas, riquezas tremendas e maravilhosas. Já é, meu amigo, faça um excepcional dia. Essa oportunidade ela é dada para você, tá bom? Então pense nisso, porque você é essa preciosidade do reino. Você é esse grande alvo dele que está aí pronto para investir em você, para você explodir nessa vida, nessa geração. Mas está voltando. Então que você desfrute poderosamente todos os